Boa noite a todos. Vamos dar início à Escola Dominical 2018. Irmãos, eu tenho na minha lista de chamada 37 alunos. Vamos ver como é que chega até o fim do ano, hein? A gente aumenta aí pelo menos para uns 45, se for a vontade do Senhor, né? Ou mais, né? Quem sabe? Hoje nós temos a presença ilustre aqui dos teens. A professora está doente, né? Vocês são muito bem-vindos, tá? Vamos lá, irmãos. Efésios, o mistério da igreja de Jesus, tá? Lição número 1. Como vocês devem saber, né? Efésios tem 6 capítulos, ok? Diferentemente do que eu fiz nos anos anteriores, com os livros, principalmente os livros pequenos, né? Ao estudar Efésios, eu pretendo pregar de maneira expositiva durante 12 lições, tá? Não vamos estudar um capítulo por vez, porque Efésios, eu quero entrar com mais detalhes. Tem muitas riquezas importantes aí a respeito da igreja que eu quero estudar com vocês, tá? Então, nós vamos estudar em 12 lições, tá? Ao invés de 6. Então, nós vamos demandar 3 meses, fevereiro, março e abril, se for a vontade do Senhor, né? Final de abril a gente encerra o estudo do livro de Efésios, tá? Eu vou dar só alguns pequenos detalhes, tá? Os primeiros 3 capítulos de Efésios, eles vão falar, em grande medida, sobre parte doutrinária, ok? Ou parte teórica, ok? Eles vão mostrar quem é a igreja, né? Vão descrever as características, as qualidades da igreja de Jesus Cristo. Tá? E os últimos 3 capítulos, eles vão tratar da parte prática ou ética da vida cristã, né? Vão falar o que a igreja, portanto, deve fazer, como a igreja deve viver, né? Então, a metade do livro vai falar sobre quem é a igreja, e a segunda metade do livro vai falar como a igreja deve ser, deve viver. Tá bom? Essa é a divisão mais comum ao estudar Efésios. Na lição de hoje, lição número 1, nós vamos falar de 3 tópicos, tá? Introdução, que Paulo dá, a carta, a saudação e a adoração a Deus, ok? O tema ou a ideia central da lição de hoje, ou do texto que nós vamos ler hoje, tá? É que a igreja é um povo muito abençoado por Deus. Essa é a ideia central desse trecho que nós vamos ler e estudar hoje. Então eu quero que você saia daqui hoje com 2 desafios em mente. O desafio número 1, eu quero que você saiba quais são as bênçãos dadas por Deus à igreja. Pelo menos algumas, que são muitas. Mas aquelas que estão descritas neste trecho, eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você relesse em sua casa, que você talvez até ouvisse novamente o sermão, para você lembrar de todas essas bênçãos, ok? Ou consultasse até mesmo o site da igreja, que lá tem as pregações, né, como está aqui. Esse é o desafio número 1, tá? O desafio número 2, eu gostaria de desafiar você a ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, o primeiro desafio, eu quero que você saiba quais são essas bênçãos. Em segundo lugar, eu quero que você seja grato a Deus por essas bênçãos. Que você possa entender essas bênçãos e ser agradecido por Deus em ter recebido essas bênçãos. Ok? Então, sem perder muito tempo, convido vocês para abrirem sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. O trecho de hoje é versículos 1 a 14. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Efésios 1, do versículo 1 a 14. Amém? Amém. Eu vou ler, vocês acompanham comigo, presta atenção, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz,
da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse texto, que nós vamos iniciar agora, Deus, o estudo. Obrigado por livro de Efésios, pelo apóstolo Paulo, que o escreveu, por aqueles irmãos que moravam naquela cidade, Pai. Que esse estudo possa trazer grande crescimento espiritual para as nossas vidas. É o que eu te peço aqui para essa sala, Deus, também para as crianças que estão lá dentro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uau! Vocês perceberam como esse texto é longo, assim, é um parágrafo bem longo, parece que nem dá tempo de você respirar, não tem muito ponto aqui, né? Ok, vamos por partes então, tá? Eu disse que nós vamos estudar aqui 3 subdivisões. A primeira divisão é a introdução, tá? Então, Paulo, ao escrever esse livro, a primeira preocupação dele é identificar o autor e os destinatários, ok? Então, o autor está aí, a primeira palavra. Quem escreveu o livro de Efésios? Paulo, primeira palavra do livro, certo? Paulo, e aí ele vai, de agora em diante, descrever quem ele é. E com base em qual autoridade ele está escrevendo esse livro, ok? Então ele se identifica como o que, irmãos? Apóstolo de Cristo Jesus. E aí eu pergunto para vocês, o que é um apóstolo? Aprende, passa para frente, um aprendiz. O que mais que isso, irmãos? Acho que a gente pode ir mais fundo. Escolhido, né? Também. Alguém o quê? Treinado direto por Jesus. A definição da palavra apóstolo, eu vou dar para vocês, tá? Apóstolo significa palavra. A palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro, tá bom? É o que significa o termo apóstolo. Apóstolo é um enviado de Deus ou um mensageiro de Deus, ok? Então, olha só, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade. Então, Paulo diz que ele foi escolhido pessoalmente por Deus. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Eu não sou apóstolo por vontade minha, disse Paulo. Eu sou apóstolo por vontade de Deus, ok? Então, apóstolo, aqui o termo bem específico, é alguém escolhido pessoalmente por Deus, ok? Nós vamos seguir um pouco mais aqui a linha de raciocínio sobre o que é um apóstolo, tá? Apóstolo é alguém, ou foi alguém,
designado especialmente para, em primeiro lugar, ensinar e pregar o evangelho. Só que qualquer pessoa convertida deve ensinar e pregar o evangelho, não só um apóstolo, não é? Mas o apóstolo tinha essa missão, esse dever, ensinar e pregar o evangelho. Além disso, o apóstolo foi designado especialmente para efetuar curas e milagres. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo escreve dizendo que estas eram as credenciais do apostolado. A marca de um apóstolo é que ele tinha recebido de Deus a autoridade para fazer curas e efetuar milagres. Ok? Esses dois tópicos que eu falei aqui, ensinar e pregar o evangelho e efetuar curas e milagres, Jesus falou isso lá em Marcos 13 também. Quando ele chamou os apóstolos, os 12 apóstolos na época, né? Ele chamou os apóstolos e os enviou a ensinar e a pregar o evangelho e a efetuar curas e milagres. Está lá em Marcos 3, do verso 13 em diante. Tá? Em terceiro lugar, um apóstolo é alguém designado especialmente para escrever a Bíblia. Não foram todos os apóstolos que escreveram a Bíblia, mas alguns deles. Então, um apóstolo recebeu de Deus capacidade para ensinar e pregar o evangelho, efetuar curas e milagres e escrever, né, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, a palavra de Deus. Ok? Então, nesse sentido, não existe apóstolos hoje mais, nesse sentido aqui, um sentido restrito. Alguém enviado de Deus, né? Alguém especialmente escolhido, um mensageiro especialmente escolhido para cumprir esses três requisitos, ok? Então, o que existem hoje, a Bíblia fala que são pastores e mestres, né? Evangelistas e presbíteros e diáconos, né? A Bíblia não fala que hoje existem apóstolos, porque essas credenciais já não se enquadram mais nos dias de hoje, ok? A não ser a primeira, que todo mundo tem que fazer isso, né? Ok? Então Paulo descreve o autor, tá? E aí ele segue para o destinatário. Quem são os destinatários? O que diz aí? Aos santos que vivem em Éfeso. Isso. Os destinatários são as pessoas que moravam naquela cidade, na cidade de Éfeso, tá? Não sei se alguns de vocês pesquisaram. Algumas pessoas acham e ensinam até que essa carta ela não foi escrita diretamente para a igreja de Éfeso, mas que ela teria sido escrita para várias igrejas daquela região, tá? Mas não há como comprovar isso, né? Então, assim, o texto aqui diz aos santos que vivem em Éfeso, ok? Então, as pessoas que moram em Éfeso, mas não só as pessoas que moram em Éfeso, mas aos santos que vivem em Éfeso. E o que são os santos, então? Quem são os santos? Amém. Os santos são os santos não são alguém que nunca pecou, né? Quando a Bíblia fala sobre quem são os santos, ela está se referindo aos servos e servas de Deus, as pessoas que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus, não é? Então, santos são separados por Deus e separados para Deus, né? São os convertidos. Então a carta foi escrita para a igreja que morava na cidade de Éfeso, os convertidos que moravam naquela cidade, e não para todos os moradores da cidade, ok? Mas aí ele fala aos santos e fiéis. O que significa uma pessoa que é fiel? Que guarda a palavra, o que mais? Sim, mas tá certo, vocês estão falando tá certo, mas quando você fala assim, fiel, o que significa uma pessoa fiel? Esse termo, fidelidade, o que é ser fiel? Hã? Aquele que só dedica a palavra de Deus. Aquele que se dedica à palavra de Deus? Obediência a Deus. Nós estamos andando numa direção aí, tá? O que é ser fiel? As pessoas que se comprometeram com Cristo, têm um compromisso com Cristo, são pessoas fiéis. Segunda definição, fiel é quem confia, quem entregou sua vida completamente, confia em Cristo, é fiel a Cristo, se rendeu a Cristo, ok?
essas duas definições. Fiel é uma pessoa que se compromete com Cristo, que confia sua vida a Cristo e vive conforme esse compromisso. Não é uma pessoa que fez um compromisso e largou o compromisso, não. Né? É uma pessoa que fez o compromisso e segue o compromisso com firmeza. Isso é ser fiel. Podemos falar que os fiéis aqui também eram santos separados? Sim, com certeza. Com certeza. Não resolveu. Ele quis dar duas características diferentes dos convertidos. Os convertidos são santos, são separados por Deus e para Deus, e os convertidos são fiéis. Eles se comprometem e cumprem o compromisso, né? E é interessante aqui, irmãos, acho que tem uma coisa, o Carlos, que vai na direção desse comentário que você fez, né? Se vocês já leram Atos, como nós estudamos ano passado, capítulo 18 e 19, capítulo 18 é a primeira vez que Éfeso tem contato com o Evangelho, né? E no capítulo 19, Paulo volta a Éfeso na segunda viagem missionária. E lá ele estabelece a igreja, ok? É interessante que aquelas pessoas haviam recebido o Evangelho, não é? E a gente pode notar a fidelidade e a santidade dessas pessoas foi tamanha que lá em Atos 19 diz que elas confessavam seus pecados publicamente. E mais do que isso, essas pessoas, além de confessar os seus pecados publicamente, elas queimaram o passado de pecado delas. Algumas daquelas pessoas mexiam com feitiçaria, com artes mágicas. E tinham muitos livros que ensinavam a estudar, a conhecer essas artes mágicas, feitiçaria, não é? Então, diz o texto de Atos 19, versículo 19, que eles queimaram esses livros e que antes de queimar, eles fizeram um cálculo do valor financeiro, de quanto valia aqueles livros, e era um valor altíssimo. E eles não fizeram conta disso, eles jogaram no fogo, porque aquilo não prestava mais para eles, aquilo era coisa do passado, não é? Então, agora a gente tem uma noção do que é ser santo e fiel. Santo e fiel é uma pessoa comprometida. É uma pessoa que joga na fogueira as coisas que pertencem à velha vida. Pegou a ideia? Não é? Então, eu jogo para a igreja isso. Você é santo e fiel? Santa e fiel? Você é separado por Deus e para Deus? Você queimou a sua velha vida de pecado na fogueira? Ou você ainda está convivendo com isso? É lógico, irmãos, nós vamos lutar pro resto da vida com a nossa natureza pecaminosa. Mas nós precisamos nos comprometer. Falar, Deus, isso aqui eu não quero mais na minha vida, nunca mais. Ok? Beleza até aqui? Joia? Saudação, versículo 2, tá? É breve a saudação, tá? Saudação é um cumprimento, não é? É uma maneira de Paulo ser cordial com aquela igreja, principalmente ao começar uma carta, não é? Então ele saúda a igreja com duas palavras. Quais são, irmãos? Graça a vós outros e paz. Graça e paz, tá? Então olha só, graça. O que é graça? Presente e merecido. Só que nesse caso, Horácio, essa graça aqui não é a graça salvadora. Quando Paulo está cumprimentando a igreja, é outro tipo de graça. A graça que Paulo, com a qual Paulo cumprimenta a igreja, é um favor divino contínuo. É a força necessária para viver cada dia. Que Deus derrame graça sobre a sua vida hoje. Que Deus te abençoe com a graça dele hoje. Com a força, com a perseverança que você precisa para viver esse dia com os olhos nele. É esse tipo de graça. É o favor da vida comum. Né? Não a graça salvadora. Porque eles já eram salvos, ok? Eles já eram de Cristo. Já eram santos e fiéis, ok? Então, essa é a graça. E a paz? Que paz é essa com que Paulo os cumprimenta? Será que é a paz com Deus? Qual que é a diferença da paz com Deus com a paz de Deus?
A paz com Deus é quando nós somos incrédulos, ainda não recebemos o perdão de pecados, e aí então a gente se converte e Deus nos dá a paz com Ele, porque foi retirada a culpa do nosso pecado, né, que impedia a comunhão com Deus, a paz com Deus. Já que nós nos convertemos, nós temos paz com Deus. A paz de Deus é a que Paulo fala aqui nesse momento. A paz de Deus é o quê? É um espírito tranquilo diante das circunstâncias adversas da vida. É quando Deus te dá capacidade vinda do alto, né? É fruto do Espírito Santo a paz. É a capacidade vinda do céu para enfrentar as tribulações com o coração na mão de Deus, nas mãos de Deus, dependente de Deus, né? Então é essa a saudação de Paulo. É profundo, gente. A gente vai estudando assim, não é tão superficial. A gente vai empolgando e fala, puxa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês essa semana. Verdadeiramente, irmãos, do fundo do meu coração é meu desejo, né? Que Deus possa dar a cada um de vocês o favor dele, a misericórdia, a força para viverem com os olhos nele essa semana. Que ele possa derramar da paz de Deus, a paz dele, para você enfrentar tudo que você tem que enfrentar essa semana. Amém? Então, tenha o hábito de cumprimentar as pessoas com a graça e a paz do Senhor Jesus, mas não da boca para fora, né? Igual uma oração assim, decorada, mas do fundo do seu coração, ok? Legal isso. Agora, irmãos, eu vou seguir para a parte mais central desse trecho, tá? Então, primeiro Paulo, ele identifica o autor e os destinatários. Depois Paulo saúda a igreja, cumprimenta a igreja. E agora ele vai fazer uma oração aqui, ou melhor, ele vai expressar adoração a Deus. Aqui Paulo ele compõe um hino de louvor, de adoração a Deus. Eu havia dito para vocês que é muito longo esse parágrafo. Do versículo 3 ao versículo 14 são 12 versículos. É lógico, na nossa língua portuguesa, ok? 12 versículos, tá? É um parágrafo só, sem pausas. Por isso, às vezes é até difícil entender algumas traduções, né? Essa tradução nossa, por exemplo, é uma tradução em alguns trechos, às vezes um pouco difícil de entender, né? Mas eu gostaria que a gente entendesse tudo aqui hoje, ok? Nessa noite. Então vamos lá. Adoração a Deus pelas bênçãos derramadas, tá? Versículos 3 a 14. Paulo então começa, versículo 3. Bendito. O que é bendito? Louvado. Um elogio. Louvado seja, não é? Todo louvor seja. Então, Paulo introduz a sua adoração a Deus, né? E aí, quem é o bendito? Quem é que a quem Paulo está se dirigindo? Deus, Pai. A Deus. Agora ele não está se dirigindo mais, irmãos, à igreja, presta atenção. Ele escreve para a igreja, mas adorando a Deus. Ele está adorando a Deus. E ele vai se dirigir à igreja daqui a pouco. Eu vou explicar com detalhes isso aqui, tá? Então, ó, bendito quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Por quê? Por que ele é bendito? O que diz o texto? O que Deus fez? Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso! Por que devemos louvá-lo? Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus é a fonte das bênçãos. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus é a fonte das bênçãos, ok? E agora nós vamos falar da natureza dessas bênçãos, tá? Então, bênção espiritual. Vocês perceberam aí? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele não falou bênção material. Ele não falou bênção física. Ele falou bênção espiritual, ok? Então, olha só.
Deus deu à sua igreja bênçãos abundantes, porque ele fala toda sorte de bênçãos. Deus não deu uma bençãozinha só não, irmãos. Deus não deu só um pedacinho, não. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ou de bênção, não é? Abundantes as bênçãos de Deus sobre nós. Todo tipo de bênção. As bênçãos são celestiais, como eu já falei, espirituais. Ok? E as bênçãos vêm através de Cristo, porque o texto diz: toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Através de Jesus nós recebemos as bênçãos. Ok? Então, Paulo então começa a adorar a Deus, porque ele é o doador das bênçãos, é a fonte das bênçãos, ok? E o tipo de bênção que Paulo está falando aqui não é o emprego que ele ganhou, não é a saúde dele que ele melhorou, mas ele está agradecendo pelas bênçãos espirituais, tá? E da agora para frente, do versículo 4 até o fim, ele descreve 7 bênçãos espirituais, tá? Nós vamos ver uma por uma, tá? A primeira bênção qual é? Assim como nos escolheu. Eleição, ele nos escolheu, tá? Então nós vamos começar como Paulo pela ordem cronológica, né? Então a primeira coisa, a primeira bênção espiritual que Paulo se refere aqui no texto é que Deus nos abençoou, nos escolhendo, né? Diz o texto, assim como nos escolheu nele. Então a eleição é feita nele. Nele quem, gente? É Cristo, né? Ele nos escolheu através de Cristo. E essa escolha foi feita quando, gente? Antes da fundação do mundo. Antes de criar esse mundo, Deus já tinha escolhido a sua igreja. Se você pertence ao Senhor Jesus, preste atenção nessa bênção maravilhosa. Deus já te escolheu. Antes de criar todas as coisas, Deus se preocupa individualmente. Ele tem um cuidado pessoal, particular com seus filhos, com seus escolhidos. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo. E quando eu falo em Cristo, essa expressão, não sei se você notou, ela aparece muitas vezes. Só nesse trecho que eu li, ela aparece cerca de 12 vezes. Em Cristo. No livro de Efésios todo, a expressão em Cristo aparece cerca de 50 vezes. Ok? Estar em Cristo significa ser de Cristo, ser convertido, ser nova criatura, ok? Então, assim como Ele nos escolheu em Cristo, né, através do sacrifício de Cristo, Deus nos escolheu para sermos dele. Isso Ele fez antes da criação. E diz aí o texto, com qual propósito? Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha, às vezes a gente vai estudar sobre eleição, né? Aí muitas pessoas falam assim, esse negócio de eleição não é de Deus não, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, eu sou o eleito, e aí ela relaxa a vida espiritual dela, porque ela fala, eu já sou eleito. Mas o que a Bíblia fala? Que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição não leva ninguém, ou não deve levar, não produz uma vida relaxada. Pelo contrário, a eleição deve produzir uma vida santa. Deus nos escolheu para sermos santos. Uma vida que agrada a Ele, uma vida pura, uma vida correta, justa, digna, não é? Então, primeira bênção, Deus nos escolheu. Ele nos escolheu não com base naquilo que a gente é ou faz, mas Deus nos escolheu pelo seu amor por nós. Ok? Segunda bênção. Finalzinho do versículo 4, versículo 5. Qual é, irmãos? Nos predestinou. Gente, alguém sabe definir predestinação? O que é predestinação? Já é destinado antecipadamente. Não entendi, ué. É destinado antecipadamente. Isso. Ele é destinado antecipadamente, mas tem que explicar um pouco melhor. Ficou bem parecido com o que eu falei.
mas predestinado realmente tem a ver com tempo. Então, Deus, antes de acontecer algumas coisas, ele havia determinado que essas coisas iam acontecer no futuro, né? Então, isso é predestinar, né? Então, Deus, ele fez isso. Nós somos predestinados, ok? Diz o versículo, e em amor... Então, essa predestinação foi feita em amor, ok? Deus, ele já determinou alguma coisa sobre a sua vida, que nós vamos ver agora, tá? Porque ele ama você, se é que você é dele, se é que você nasceu de novo, tá? Então, Deus realizou isso antes, muito antes, por amor e em amor, tá? E o que ele fez? Nos predestinou para ele, para sermos dele, para encontrarmos com ele, para nos achegarmos humildes, humilhados, de joelhos perante ele e reconhecermos: o Senhor, Jesus é o Senhor e o Salvador. Eu quero viver para a tua glória. Ele fez isso. Ele antecipadamente determinou que isso ia acontecer um dia, que nós nos aproximaríamos de Deus com o coração aquebrantado, né? E receberíamos o perdão, receberíamos a fé, o arrependimento e o perdão dos pecados. Deus fez isso, ok? E aí diz o versículo, para a adoção de filhos. Deus determinou que nós um dia seríamos filhos de Deus. Porque quando Adão pecou, né, a humanidade, a raça humana foi separada de Deus por causa do seu pecado, né? Então, nos afastamos de Deus. E Deus traz de volta para perto dele aqueles que ele escolheu. Beleza até aqui? Quiser perguntar, quiser fazer alguma colocação, pode levantar a mão aí, viu, irmão? A escola dominical serve para isso, tá? Para a gente aprender mesmo, tá? Então Deus destinou a igreja para usufruir da comunhão com Deus, com Ele. Deus nos adotou de volta à sua família. Ele nos buscou voluntariamente por amor, ok? Diz o versículo, finalzinho do versículo 5. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É umas palavras complicadas às vezes, né? Mas o que significa isso? Significa que Deus fez isso, eu já tinha falado sobre isso, né? Ele fez isso segundo a sua graça, segundo a sua bondade, seu bom propósito para nós. Ele fez isso porque ele quis ser bondoso e generoso. Ele tem um propósito bom para a igreja, segundo o bom propósito de Deus, né? Então, ele nos predestinou segundo o seu bom propósito. E ainda, o versículo 6, ele fez isso para louvor da glória da sua graça. Irmãos, ele fez tudo isso para que o nome dele fosse exaltado, para que no final a gente pudesse reconhecer a bondade dele, o amor dele, a santidade, a justiça dele. Segunda bênção, tá? Primeira, eleição. Segunda, predestinação. Terceira bênção. Está no versículo 6, ó. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu. Irmãos, pela ordem, Deus nos elegeu, e aí ele nos predestinou, e aí no tempo e no espaço, a graça nos atraiu para perto dele. A graça irresistível de Deus nos trouxe para perto dele. Tá? Se você já se converteu, você sabe o que eu estou falando, né? Porque talvez o seu caminho você nunca se interessou por Deus nem pela palavra de Deus, né? Talvez você era alguém religioso e depois foi tocado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Mas às vezes nem religioso você era, você andava por outros caminhos e Deus te atraiu, te trouxe para perto dele, né? Te convenceu do seu pecado. Então a graça é irresistível. Diz aí o versículo 6 que essa graça foi concedida. Opa! Isso já é definição de graça. Então aqui há uma redundância, né? Graça concedida gratuitamente. Paulo quer enfatizar: você não merece.
Igreja, ninguém merece o que Deus fez. Mas Ele fez por amor. Né? Graça concedida gratuitamente. Esse gratuitamente também, Rodrigo, tem a ver, que não envolve valores, né? Tem uma vez que os apóstolos estavam abençoando as pessoas, né, com o Espírito Santo de Deus, aí teve um lá que queria dar um dinheiro lá, né, para poder fazer isso também, para receber, né? Simão. Pois é, mas essa gratuitamente, essa palavra aí tem a ver com valores também, que não tem jeito, que não é por obras, muito menos por valores, né? Isso que eu queria dizer. Nada que a gente faça tem valor suficiente para pagar isso. Né? Então Deus nos concedeu essa graça. Pois é, porque tem a graça sem valor. Sem a gente merecer. Sim. E tem o gratuitamente, a graça gratuitamente, sem a gente merecer, eu entendi. E eu pensei que agora, né? As duas coisas estão corretas, né? Ninguém merece e ninguém pode pagar para agradecer depois, entendeu? Não, agora eu vou devolver tudo que o senhor fez para mim. Ninguém consegue fazer isso, entendeu? Não tem como pagar isso, é impagável, né? Porque tem dois versículos em que Deus fala que as vossas justiças são para mim tratos de imundícia. E no outro texto ele fala assim, não há um justo sequer. Então isso. A gente tem nada para oferecer para pagar. Com certeza. Isaías 64, 6. E o outro, meu? Como é que tá? Onde que tá o outro? Romanos 3, 10, se não estou enganado. 10, 11, por ali, né? Ela foi concedida de graça. É isso mesmo, Carlos? Você queria? É isso aí? Concedida gratuitamente. E aí diz o versículo ainda, tá? 6, ó. Concedida para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Então, Deus concedeu a graça através do Filho amado, através de Jesus. Então, essa graça irresistível foi dada por Deus através do sacrifício de Jesus, né? E a gente percebe que a Trindade trabalha. Deus deu a sua graça através do sacrifício de Jesus, mas quem trabalha diretamente nos nossos corações para nos convencer do nosso pecado? O Espírito Santo de Deus. Então, Deus trabalha, né, na sua Trindade, na nossa vida, concedendo graça, né? Maravilhoso, que bênção de Deus. Aí o versículo 8, ele volta a falar sobre graça. Quer ver? Ó? O finalzinho do 7 diz assim: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. Que maravilha, irmãos, igreja. Deus derramou a graça abundantemente. Como ele disse lá, toda sorte de bênção espiritual, né? Deus derramou a graça dele. Não foi um pouquinho de graça, não. Às vezes a gente acha que a gente tem pouco. A gente murmura demais. Mas a Bíblia diz que Deus derramou a graça dele abundantemente sobre nós. Para pensar nisso. Que presente maravilhoso de Deus. E ainda o versículo 8 diz: em toda sabedoria e prudência. Quando Deus derrama essa bênção, essa graça, a bênção da graça, né? Ele nos dá, ele nos concede sabedoria e prudência, ok? A gente vai aprendendo de Deus através da graça, e a gente vai crescendo em sabedoria, ok? Terceira bênção. Quarta bênção, versículo 7, no qual temos redenção. O que significa redenção, irmãos? Remissão seria perdão. Redenção é um pouquinho diferente, tá? Redenção é pagamento, comprar e deixar livre mediante pagamento. Então Deus, quando nos redimiu, Ele nos comprou e nos deixou livre através de um pagamento, resgate, né? Qual foi o pagamento? Diz aí, no qual temos a redenção pelo seu... Então, é o pagamento da nossa dívida, né? A redenção é o pagamento da nossa dívida de pecado para com Deus, tá? Então,
Deus nos escolheu, nos predestinou, derramou a graça sobre nós e nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida. Por quê? Nenhum de nós tinha condição de pagar, né? E Ele mesmo, por sua graça, resolveu pagar, né? Através do sangue de quem? De Jesus Cristo, o único que poderia pagar essa dívida, né? Porque todos são pecadores, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém tem algo para oferecer a Deus que tenha valor para a salvação da alma da pessoa, ok? Então foi feita no sangue de Cristo essa redenção. Agora sim, irmã. Aí ele fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Nós temos o perdão dos pecados, porque Jesus pagou a nossa dívida e nós recebemos a remissão, o perdão, né? Não somos mais culpados do pecado, porque Jesus carregou na cruz sobre o madeiro o nosso pecado, a culpa do nosso pecado, de todo aquele que nele crê, ok? Importante dizer isso. Salvação não é universal. Jesus morreu por todos, todos são salvos. Não. É preciso arrepender, é preciso crer em Jesus, ok? Assim como a eleição, né? Também não é universal. Então... Isso, é seletiva, né? É de acordo com a vontade de Deus, né? E o versículo ainda termina, versículo 8, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe quantas vezes aparece essa palavra? Graça e riqueza e abundância e toda sorte. Olha, Paulo, ele compôs esse hino com muito, realmente inspirado, claro, pelo Espírito de Deus, com muita qualidade aqui, cheio de palavras importantes. Quinta bênção, o versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, depois de nos atrair, de nos redimir, Deus então nos dá uma nova visão. Ele tira as vendas de nossos olhos. Por isso eu usei o termo iluminação. Ele nos faz enxergar. Ele joga luz diante de nós e nos faz perceber, nos dá discernimento espiritual. Ok? Ele nos dá a visão correta das coisas espirituais. Diz o versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ele nos dá a compreensão da verdade. Jesus é e será o centro de todas as coisas. Tudo que o pecado um dia destruiu, separou, um dia o Senhor Jesus restaurará a comunhão de Deus com o homem para sempre. Ele já fez isso na cruz, ok? Mas no tempo e no espaço, um dia ele vai glorificar os seus eleitos e todos estarão no céu com Deus, sem pecado, né? É o que descreve esses versículos aí, versículos 9 e 10, ok? A sexta bênção, herança espiritual. Esse termo é um pouco difícil, tá? A Bíblia diz que uma herança espera os cristãos no céu. Jesus falou, olha, não se turbe o vosso coração, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mansões celestiais, né? Ele nos foi preparar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há algo que nos aguarda diante de Deus, ok? Mas aqui, parece que Paulo está querendo dizer outra coisa, porque ele diz, 11, nele, quer dizer, em Cristo, né? Digo, no qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos herança de Deus, né? O que Paulo parece dizer aqui é que nós é que somos a herança agora. Nós temos uma herança para receber, mas o texto parece dizer que Paulo diz que nós fomos feitos herança de Deus. E o que é uma herança? Herança é uma propriedade, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e pertencemos a Ele. Nós somos dele. Nós estaremos para sempre com Ele, não é? Nós somos a sua herança nesse sentido, ok? Pertencemos ao Pai através do que Cristo fez. Porque diz aí, nele,
né, no qual fomos feitos herança. Através de Jesus, Deus nos comprou de volta para Ele. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Propriedade dele, herança dele. Ele fez segundo a sua vontade. O versículo 11 fala isso. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele repete essas ideias. E aí ele repete também, versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Um dia no céu, redimidos, sem natureza pecaminosa e sem ato pecaminoso. Porque hoje nós não temos a culpa mais do pecado. A culpa foi tirada, mas ainda temos o ato pecaminoso e ainda temos a natureza pecaminosa. Um dia não teremos mais isso. E aí seremos completamente, sem falhas, para o louvor da glória de Deus. E sétima bênção, irmãos. Segurança eterna. Versículos 13 e 14. Diz o versículo 13. Em quem, quer dizer, em Cristo, né? Termina o 12 dizendo, Cristo, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso é garantia, ok? Segurança eterna. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade dele. Né? O correio, né? Nas épocas mais recentes, mais modernas, criou a carta registrada. E depois a carta registrada com aviso de recebimento, AR, não é? Para garantir que a sua encomenda chegue ao destino. Okay? Antigamente não era assim que funcionava. Era um selo. Esse selo muitas vezes era feito com cera quente. E com a marca, às vezes de um anel, ou de um símbolo que era feito naquela cera, e quando ela secava, tinha lá o símbolo do remetente, quem escreveu a carta. Né? E se fosse o símbolo do rei, por exemplo, ninguém ia mexer naquela carta não. Porque se alguém abrisse uma carta do rei, corria o risco de morte, a não ser o destinatário, é claro. Né? Então Deus nos selou com o Espírito Santo, porque Ele nos garantiu, nós somos dele. Né? Essa segurança é feita em Cristo, em quem também vós, né? Em Cristo, é a garantia de que Cristo voltará para nos buscar, porque diz o versículo 14, o 13, no finalzinho do 13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que é um penhor? É algo que você deixa lá no banco, uma garantia, ok? De que você vai pagar aquela dívida, ok? Não é, você não tem dinheiro, mas você tem um relógio. Aí você deixa o relógio lá, né? Você pega o dinheiro. E aí depois você vai lá, paga de volta o relógio. A dívida, né? Você vai pagar o dinheiro que você pegou e pega o relógio de volta. Né? Jesus nos deixou o Espírito Santo. E um dia Ele vai voltar para nos buscar. Okay? Ele vai nos buscar para nos levar eternamente com Ele. Okay? Porque o Espírito Santo é algo valioso. Né? Ele não ia largar o Espírito Santo, né? Com a gente. Né? Então, é a garantia de que Cristo voltará. Não é? É profundo. Mas hoje a gente aprendeu do autor. Hoje a gente aprendeu dos destinatários. A gente aprendeu a saudação de Paulo. E nós aprendemos da adoração que Paulo fez aqui nesse primeiro momento a Deus. Ok? Nós aprendemos que a igreja é um povo muito abençoado de Deus. Mas muito abençoado de Deus mesmo. Porque Deus derramou sobre nós toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte. Deus nos escolheu. Deus nos predestinou. Ok? Deus derramou sua graça sobre nós. Deus nos redimiu, pagou a nossa dívida.
Deus nos iluminou, nos deu discernimento para compreendermos a sua vontade. Deus nos fez a sua herança, propriedade dele. Deus nos dá garantia eterna de que somos dele. Nós temos segurança da nossa salvação. Todos aqueles que nele creem. Ok? Quantas bênçãos maravilhosas, irmãos. Tenho 2 desafios para a igreja nessa noite. Ok? Antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você compreende, você sabe, você que já recebeu a Cristo, você sabe que você recebeu essas bênçãos? Está sabendo agora então, né? Talvez você sabia de algumas, agora você está sabendo de todas. 7 bênçãos que a gente leu aqui hoje, tá? Você se mostra agradecido a Deus pelas bênçãos de Deus? Por essas bênçãos, as bênçãos espirituais. Você já orou agradecendo a Deus porque Ele te escolheu um dia? Oh, Deus, eu não mereço. Quem sou eu, Deus? Mas o Senhor, por amor, resolveu me escolher. Muito obrigado. Você adora a Deus com toda a sua alma pelo que Ele fez na sua vida espiritual, porque Ele pagou o preço da sua dívida. Você já se derramou a Deus em oração, agradecendo por isso, adorando a Deus por isso? Então, os desafios que eu tenho para fazer hoje são 2. Primeiro, eu quero te desafiar a olhar para a sua vida espiritual, para o mundo espiritual. Então eu quero te desafiar a fazer um jejum essa semana, tá? Para uma visão correta do mundo espiritual. Às vezes nossos olhos estão só aqui na terra, tá? E aqui a gente só falou de coisa espiritual até agora, né? Das bênçãos espirituais. Então eu quero te desafiar a jejuar, para pedir a Deus o seguinte: Deus, abre meus olhos para eu enxergar as bênçãos espirituais. Porque às vezes, irmãos, nós vamos orar, a gente só fala das coisas materiais. Não é errado falar das coisas materiais, mas às vezes nós não estamos enxergando as coisas espirituais, que precisam ter mais valor para a gente, ok? Então o jejum, o desafio do jejum é: peça a Deus que te faça enxergar as bênçãos espirituais, que te faça ser agradecido por elas. E o segundo desafio é justamente isso: troque a murmuração pela gratidão. Ao invés de você reclamar: não, mas aquele temporal de ontem, lá molhou minha casa, tudo choveu, caiu as coisas tudo lá no meu quintal. Caiu. Glória a Deus, irmão. Você está louco, pastor? Não. Deus derramou toda sorte de bênção espiritual. Ele sabe o que faz. E por que faz. Ok? Vamos olhar para as coisas espirituais e deixar as coisas nas mãos de Deus. Deus, o Senhor é soberano. Não é? Eu estou doente, estou no hospital, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor tem minha vida nas tuas mãos. O Senhor me elegeu, o Senhor me predestinou, o Senhor me redimiu. Lembra disso, irmão. Lembra disso para consolar sua alma. Vamos ser agradecidos por essas bênçãos espirituais. E deixa as dificuldades no altar de Deus. Deus, o Senhor conhece as minhas dificuldades. Pode orar por elas. Mas enfatiza as bênçãos espirituais. Ok? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por tantas bênçãos espirituais. Obrigado que o Senhor é tão bom conosco, Deus. Tão bom com a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Deus, para te amar, para te servir, Deus, com gratidão. Tira, Deus, a murmuração do nosso coração, Deus, dos nossos lábios. Tira, Deus, o egoísmo de muitas vezes só pedirmos pelas coisas desse mundo, só pedirmos pelo emprego, pela escola, pela saúde, pelo casamento, pelos filhos, pelos pais. Tira isso do meu coração, Deus, do coração de cada um de nós. Nos faça enxergar as bênçãos dos céus. Hoje falamos de algumas delas, Senhor, mas são muitas. Ajuda-nos, Deus, a vivermos com os olhos nos céus, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai. Amém.